Olá, salve a sua estrela. Eu sou a cigana Sarazade. Que prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Hoje eu trago uma cristalomancia global. Vamos ver o que a força do elemento terra e dessa mancia maravilhosa tem a nos dizer sobre o nosso momento atual, sobre os próximos acontecimentos. Mas antes de iniciar, me diga como é que você está. Desejo muito saber. E você que está em Portugal, Lisboa, já garantiu a sua vaga para o evento Entre a Consciência e o Destino? Carlos Armides vai abordar o céu de 2027 e como nós devemos nos preparar para esse momento. E eu vou ministrar um ritual de conexão para ajudar a todos os presentes a se libertar de mazelas e também encontrar o seu caminho de desenvolvimento espiritual. Se você deseja garantir a sua vaga, primeiro comentário fixado do vídeo ou entre em contato com o número de telefone que passa no vídeo. Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade e à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Oráculo. Energias globais, oráculo. Oxa! A princípio, uma liderança feminina vai sofrer um atentado. A princípio, uma mulher que lidera um grupo, seja de mulheres, seja um grupo universitário, seja uma associação, uma mulher que ela ocupa um lugar de liderança, ela será assassinada, ela será morta. E eu creio que por queima de arquivo, para que ela não diga alguma coisa, para que ela não exponha alguma coisa, eu não consigo ver todas as regiões, a não ser que o oráculo queira me mostrar, mas o que eu vejo em relação a essa mulher lembra muito o que aconteceu com a Marielle. É algo assim bem surpreendente, que pode também ser uma pessoa política, vai acontecer em algum lugar do mundo. Gente, problemas com saúde pública. Não tem 3 meses que eu citei que a OMS ela ia levantar, né? Ia notificar uma emergência de saúde pública. Foi notificado com o Ebola. Nós esperávamos até, pelo contexto que estávamos vivendo, que fosse com o antavírus ou com qualquer outro vírus, né? O Ebola não surgiu naquele momento de forma oracular. Até porque também eu não consigo, tá, gente? Dividir, separar, saber qual é vírus. Qual é o vírus? Eu consigo saber que tem um problema de saúde pública, como eu relatei em todos os vídeos, né? Nos vídeos anteriores. E a tensão pode piorar. Temos risco pandêmico? Não. Mas eu cheguei a comentar sobre isso aqui anteriormente, que todas as pandemias da história, em menos de 5 anos depois, tiveram um novo surto. Não que fosse necessário ou fosse considerado pandemia, mas que realmente trouxe ali alguns falecimentos, alguns óbitos. Só na África, nesse momento, já foram 500 pessoas, 500 mortes, isso é muita coisa, né? Então, realmente, aquela área está num período de sensibilidade muito grande, infelizmente. E eu creio que esse ano ainda nós teremos vários outros problemas relacionados à saúde pública. Gente, vacinas em dia, pelo amor de Deus. Nós não sabemos que doença pode ser a bola da vez, pode ser uma doença erradicada, pode ser um vírus, pode ser até a Covid-19 que volte com vírus, né, que consiga ultrapassar a barreira vacinal. Então precisamos nos cuidar, tá? Precisamos nos cuidar sim. Gente, eu vejo um surto de doença acometendo soldados. Claro que em guerras, doenças acometem soldados, doenças até sexualmente transmissíveis e outros tipos de doenças contagiosas, mas nós vamos ouvir
né, muito falar a respeito da contaminação nos campos de batalha, envolvendo batalhões ou envolvendo soldados, tá? E de uma forma atípica, talvez uma doença que a gente não esteja esperando, tá? Gente, eu vejo uma situação de violência muito grande, eu creio que seja na Europa, pela a caída das pedras, tá? O continente europeu. Eu acredito até que possa ser ou na Rússia ou na Ucrânia, não que seja fora, também pode ser fora, tá, pessoal? Eu tô aqui fazendo algumas considerações, porque eu vejo algo bem violento realmente na Europa, mas bem violento mesmo. Perdão. Um vulcão cujo nome soa um nome masculino entrará em erupção. Um vulcão cujo nome soa como um nome masculino entrará em erupção. Nós vamos ouvir falar a respeito de investimentos em tecnologia e educação. Alguns países no globo vão começar a substituir planos de estudos e implementar o uso da inteligência artificial. Claro que nas nossas conversas aqui eu já expliquei para vocês que os próximos 7 anos vão trazer uma mudança completa na maneira com que nós aprendemos e, obviamente, na maneira com que nós ensinamos as nossas crianças. Isso se dará por causa da estadia do Urano no signo de Gêmeos. Então, cada vez mais tecnologia dentro de sala de aula, isso vai ser muito comum, gente. Ao fim desses 7 anos de Urano e Gêmeos, o quesito educação vai ter mudado completamente, sabe, em todas as áreas, de todas as formas. Então, os aspectos para isso são muito grandes. Só que o que a Cristalomancia me diz? Que isso já começa desde agora em algum país. O que me preocupa? A substituição de professores, que pode ocorrer, dependendo das matérias, a extinção de algumas matérias, então, obviamente, por isso a substituição de professores, né? Então, algumas matérias talvez elas sejam usadas de uma forma muito mais virtual ou muito mais... fugiu a palavra agora. Com a ajuda da inteligência artificial do que necessariamente com aulas. Matérias podem se infundir. Então, obviamente que isso vai mexer com o professor, vai mexer com os pais, vai mexer com as salas de aula, mas o avanço será para melhor, tá? No final desses 7 anos, o avanço na educação será para melhor. A educação está muito forte aqui no meu jogo. Eu sei na realidade que muitos professores, muitos profissionais da educação estão aqui me ouvindo nesse momento. Olha, se prepare, porque os tempos serão difíceis, viu? Até que as coisas melhores, infelizmente, muitos acontecimentos ainda muito cruéis, muito difíceis contra professores, dentro de sala de aula. Então nós vamos ter desde abuso infantil contra professores, né, de adolescentes atentando, crimes dentro de escola, assassinatos e também, gente, pelo amor de Deus, olha, se você quiser evitar um estresse ou até um burnout e tem condições de repente estudar para ir para uma outra área, se preparar melhor, eu aconselho, porque essa área, a educação, principalmente aqui no Brasil, vai ficar bem difícil em várias regiões brasileiras. Então, muitos problemas vão ocorrer no quesito educação. E nesse momento nós já vamos ver em alguma região do globo, né, um país já implementando novidade, implementando tecnologia, levando a inteligência artificial, inclusive para dentro da sala de aula. Isso vai causar uma certa estranheza e vai haver muito debate, muitos a favor e muitos contra. Eu vejo uma grande catástrofe, um grande acidente dentro de uma empresa de tecnologia. Uma grande catástrofe, um grande acidente dentro de uma empresa de tecnologia.
o assunto recursos naturais estará em alta novamente. Sabemos que com a questão do Estreito de Hormuz, o petróleo tem sido muito falado. Outra coisa, aquela situação não está resolvida, então nós vamos ter que lidar com situações ainda dentro desse contexto. Gente, vamos nos preparar, porque de fato com Marte em Touro, muitos acontecimentos chegarão, tá? Até porque esse Marte está fazendo uma quadratura com Plutão e em termos de economia, recursos naturais, minerais raros, terras raras, perdão, petróleo, tudo isso vai voltar cá em cima. A questão eu vejo alguma loucura nos Estados Unidos pegando uma instituição financeira. Eu acredito que uma pessoa venha viralizar na internet por estar dentro de uma instituição financeira, ou brigando com alguém, ou fazendo alguma coisa. Pode ser um ataque a uma instituição financeira, tá? Mas nós vamos ver o arquétipo economia em alta pelos próximos 30, 40 dias. E olha, a coisa pode ficar bem complicada. É aí que tudo começa a ficar mais claro para todos nós. Tudo aquilo que os oráculos vêm nos mostrando já há bastante tempo, fica cada vez mais claro para todos nós. Oráculo, opa. Eu vejo morrendo uma liderança militar, obviamente assassinada. Uma liderança militar morre assassinada. Gente, alguma doença hemorrágica. Então, dengue hemorrágica, enfim. Eu vejo um surto de uma doença hemorrágica. O surto de uma doença hemorrágica. Oráculo. Opa. O falecimento de um líder religioso. O falecimento de uma liderança religiosa. Algum assunto envolvendo o espaço sideral, enfim, planetas, vida, né? No espaço, vem à tona a qualquer momento. Não se trata-se de vida extraterrestre, tá? Microbiótica, enfim, biológica, talvez algum movimento diferente espacial, talvez alguma coisa relacionada a tempestades solares. O que o jogo me mostra é que o espaço ele vai viver alguma situação que vai ser muito comentada aqui por nós. É interessante que a pedra que indica recursos naturais e economia, elas estão saindo isoladas. Desculpe, a mesa gelada, eu fico assim, acaba dando tosse. Então vamos lá. É como se fosse haver bloqueio de bens. Bloqueio de bens. Alguma coisa nesse contexto. Bloqueio de bens. Bom, com o Estreito de Hormuz fechado, também não se pode entrar ou sair. Pode ser alguma coisa desse gênero? Pode sim, tá, gente? Mas também pode ser um governo bloqueando bens de uma pessoa, de uma empresa, de outro país, sanções econômicas, porque o que eu vejo é bloqueio, tá? Bloqueio de bens. Um grande escândalo saindo de instituições públicas. Um grande escândalo saindo de instituições públicas. Eu não vejo como escândalos políticos, veja bem. Eu vejo pessoas pertencentes a uma instituição, vamos considerar, se fosse aqui no Brasil, uma das polícias, ou polícia militar, ou polícia civil, e nos cursos de formações, o assédio, o abuso, o autoritarismo e até crimes
podem surgir. Então eu vejo algo dentro deste contexto acontecendo em algum lugar do mundo. Tá? Escândalos de violência, corrupção, escândalos sexuais saindo dentro de instituições públicas, principalmente de cursos de formação, principalmente ligadas à segurança pública dentro desta questão, tá? Oráculo. Opcha. Uma sucessão de acontecimentos que impactarão diretamente a economia global. Uma sucessão de acontecimentos que impactarão diretamente a economia global, tá? Eu estou bem preocupada com essa estadia de Marte no signo de Touro, principalmente por causa dessa quadratura a Plutão em Aquário. Então nós temos aí questões que podem falar inclusive de consórcios, criptomoedas, meu povo. Consórcios, grupos, tudo aquilo que é do grupo Aquário, tá? E economia, né? Então eu creio que a gente vai vivenciar algumas situações aí bem significativas. Vamos prestar atenção na oscilação do mercado financeiro, mas informações e situações vão ocorrer que vão trazer para a gente a certeza que a gente precisa ter nesse momento. Oráculo. O arquétipo contaminação continua tão forte e eu continuo vendo contaminação de solo ou de água. De solo ou de água. Eu sei que eu já falei a respeito, mas me chama muita atenção essa insistência do oráculo, sabe? Olha, negociações de recursos naturais tendem a aumentar pelos próximos dias, essa é a questão. Né? Será que serão feitos bons negócios ou não? Né? Alguém se beneficiando com isso? Uma negociação, obviamente, ambas as partes têm que ceder, mas a gente sabe como é que é o mercado financeiro e o capitalismo, né? De uma forma geral, o topo da pirâmide ele não quer perder de forma alguma. Vejo muitas manifestações populares, tá? Alguns países realmente numa situação bem complicada, o povo insatisfeito, indo para as ruas, inclusive na América do Sul, tá? As Américas continuam assim com uma energia muito pesada, gente. As Américas, América do Norte, América Central e América do Sul. Então, acontecimentos pegando países nessas regiões serão muito comuns, inclusive eu acredito que essas manifestações populares se deem em uma das Américas, não que os outros continentes estejam na melhor fase do mundo. Nós sabemos que, por exemplo, a Europa está em um patamar energético muito ruim, prestes a entrar em uma crise ainda pior. As coisas vão piorar muito, inclusive na Europa, antes de começar a melhorar. Então, claro que nós vamos ter uma melhora, claro que isso tudo vai acabar ou diminuir e os problemas serão outros, mas não é para agora. Né? Então nós temos que ter essa consciência. Me preocupo também com essa questão do ebola na África, aquele povo já tão sofrido, né? Com tantos problemas, com tantas guerras e passando por esse tipo de situação, e os olhos do mundo ignoram o sofrimento dos pobres, gente. Isso em todos os lugares do mundo, né? Eu acho que é uma consciência que todos nós deveríamos ter. Bom, o jogo não quer se manifestar mais, eu me despeço de vocês por aqui. Quero agradecer o carinho. Amanhã eu estou de volta com a previsão mundial. Sou muito feliz por ter você na minha vida. Muito grata de verdade, viu? Que você tenha um excelente dia e que você esteja no seu melhor momento de vida. É isso que eu quero. É isso que eu peço todo dia para Deus, para que todos nós estejamos bem, que cada um possa ser feliz de sua maneira, vivendo da maneira que quer, com tranquilidade, sem se preocupar, né, com terceiros ou julgamentos ou problemas que possam porventura estar afligindo agora.
tá? De qualquer forma, as coisas tendem a melhorar bastante, se Deus quiser. Oráculo, muito obrigada. Fechou o jogo, gente. Fechou o jogo. Salve a nossa estrela. Um beijo grande a todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser.